Boa noite, minha gente. Carol, Tati, Luara, a Lázara, tia Lázara, fala: oi, Titi, olha como eu tô grande. Sejam bem-vindos, que alegria ter vocês por aqui. A Gláucia, a Laísse, a Cida, a Laiane, que alegria ter vocês aqui com a gente. Boa noite. A gente tá com o nosso coração em festa, né? Por essa semana tão especial, com tantos testemunhos que fazem a gente realmente agradecer, louvar a Deus, porque Ele é muito bom, né? Ele é bom o tempo todo, Ele é o nosso Deus de milagre, de restauração, de conversão, de paciência com a gente, né? Então nós estamos com o nosso coração muito felizes e queremos acolher vocês que estão aqui chegando, vão se achegando aqui em casa, na nossa família, na nossa salinha com as crianças. Benção, mãe, boa noite. Peraí, o que já vem dar boa noite para vocês? Os dois estão acordados, viu, gente? Quem tá aqui? Isabela, boa noite. Luciana, Eline, boa noite. Silvinha, Tati. Louvado seja Deus, né, gente? Tá muito bom, não tá? O que vocês estão achando desses dias? Nossa, a gente tá com o nosso coração assim, repleto de gratidão, de felicidade. E nós queremos aproveitar e dizer para vocês que já está disponível no YouTube a live de ontem da Lívia com o Rafael. Então, quem não conseguiu assistir a live de ontem, nós já conseguimos disponibilizar no YouTube. Uhul! Graças a Deus! E nós queremos aproveitar e pedir para vocês, né, nos ajudarem nessa campanha, para a gente conseguir os 1000 inscritos no YouTube. Peça pro esposo, pra esposa, é tão facinho, gente, só precisa de uma conta, né, de e-mail, se inscrever no YouTube e aí se inscrever no nosso canal, porque realmente vai facilitar bastante aqui pra gente a logística, né, e de conseguir disponibilizar simultaneamente os dois vídeos, tanto a live aqui do Instagram quanto lá no YouTube, tá bom? Quem já se inscreveu, muito obrigada, a gente fica muito feliz com quem também tem compartilhado nas suas redes sociais, quem tem evangelizado com a gente, né? É muito bonito ver vocês abraçando esse projeto com a gente, isso é muito bonito, muito gratificante, motiva nosso coração também, saber que não estamos sós, né? Mas que vocês estão aí, também convidando sua família, seus amigos, divulgando, propagando a palavra de Deus. Pronto, agora sim. Cheguei. Ai, amor. Dá boa noite pro pessoal que tá chegando. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Estão animados para hoje? Mais um testemunho, mais um milagre de Deus. Hoje quem vai estar aqui com a gente é a Patrícia, a Pati, o Rocha, a família deles, né? Não sei como é que a Pati vai se organizar lá. Nós já vamos te chamar, viu, Pati? Já vi que você entrou. Já eu mando o convite aí para você. Vamos começar, pessoal, nos colocando então na presença de Deus, clamando ao Espírito Santo, né? Que ele venha sobre cada um de nós, que as pessoas certas, que ele precisa se comunicar agora com cada coraçãozinho, que sejam tocados para eles entrarem na live. E a gente quer aproveitar e pedir para vocês, embaixo tem esse triangulinho, parece um aviãozinho, vocês podem mandar o convite dessa live para os seus amigos. Então, no decorrer da nossa oração aqui agora, se o Espírito Santo te incomodar aí para mandar para alguém, né? Alguém que vocês saibam que está passando por uma dificuldade, que está precisando de uma história que venha animar o coração, trazer esperança, fé. Então, vocês podem mandar e convidar também seus amigos e seus familiares para estarem aqui com a gente hoje. Hoje, o testemunho é muito lindo, né? Sempre que tem o testemunho do amor de Deus, é sempre lindo, é sempre emocionante, de uma família que a gente ama muito, muito especial para nós também, minha parceira de canto, de música. Então vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor Jesus, nesse momento eu quero te pedir, com toda a humildade e simplicidade do meu coração, que o Senhor mande o Espírito Santo sobre a Patrícia, sobre o Rocha, sobre o Henrique e a Gabi, sobre a família deles. Que a Patrícia possa ser mais uma vez usada pelo Senhor, que através dela os nossos corações sejam tocados. Eu te peço, Jesus, para que essa noite, para que o testemunho da Patrícia venha realmente tocar os nossos corações, trazer fé, esperança, amor, gratidão a esse nosso Deus que é tão maravilhoso, que é tão generoso. Eu te louvo, te bendigo, Senhor, pela vida da Patrícia, pelo milagre que o Senhor concedeu, pelo Senhor nunca desistir de nós. Eu te louvo, te bendigo por essa família linda e peço, Senhor, por cada um de nós que aqui estamos, pelos nossos corações, para que os nossos corações sejam sempre um terreno fértil e bom, capaz de acolher a semente da verdade, a semente do amor, a semente da conversão. Eu te agradeço, Senhor Jesus, e te entrego cada um de nós, esse Instagram, todas as pessoas que estão chegando, que essa nossa família cresça cada dia mais, Senhor, que sejamos cada vez mais unidos à Tua palavra, à Tua vontade, e que, como Maria, saibamos sempre ser servos fiéis. Amém. Amém. Bom, então vamos lá. Pati, vou te chamar aí. E aí você só aceita o convite e vocês já vão estar aqui com a gente, tá bom? Tá chegando o convite de você. Está aguardando aqui a Patrícia aceitar. Aí, já tá conectando, graças a Deus. Ai, que lindo! Oiê! Oi, Tudo bem? reunida. Todo mundo aqui, ó. Oi. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa casa, que é a salinha de casa. A gente sente vocês aqui pertinho de nós. Obrigada. Obrigada. Seja bem-vindo também aqui na nossa casa, na nossa salinha também. Muito feliz de estar falando com vocês. Muito obrigada pelo convite, viu? Obrigada, Paty, que vocês se sintam muito amados, muito acolhidos. Hoje nós passamos o dia aqui em oração por vocês, né? Para que tudo o Espírito Santo use de vocês hoje, em especial de você, meu amor. E agora é a tua vez. Pode começar. Obrigada. Ai, bom, vocês estão me ouvindo direitinho? Será que eu preciso falar mais alto? Eu nunca fiz live, gente. Eu não sei como é que funciona isso. Tá legal? Ótimo. Tá bom. Beleza. Chega pra cá um pouquinho. Aí. Então, primeiramente, muito obrigado, né, por você ter me convidado para poder dar esse testemunho, né, de uma parte da minha vida, e para falar que eu nunca tinha falado isso com ninguém quando você me convidou, né? Eu tinha falado para você, foi Thalita, eu nunca falei isso para ninguém. Assim, com muita vontade, realmente, né? São poucas pessoas, são aquelas que convivem comigo, que sabem o que aconteceu. Mas meu coração sempre ardia nas missas de Nossa Senhora Auxiliadora, quando a gente participa, né? Eu sempre tive vontade de ir lá, de falar sobre isso, mas parecia que não era a hora, né? Parecia que Nossa Senhora estava guardando
para esse momento mesmo, né? Acontecer isso. E gostaria de parabenizar vocês por essa coisa maravilhosa que vocês estão fazendo. Eu estou acompanhando sempre vocês por aqui. E fico emocionada com tudo que vocês fazem. Me divirto com vocês, com as crianças. Acho uma delícia. E assim, que coisa boa, né? Que vocês estão longe da gente, mas tão perto, fazendo tanta coisa boa, né? A família é isso mesmo, a gente está junto, a gente está cuidando um do outro, né? É o cuidar um do outro. Bom, então vamos começar, né? Bom, a história, na realidade, começa há 10 anos atrás, né? Há 10 anos atrás, eu comecei a sentir uma dor na região do meu olho direito. E isso foi em outubro, né? Em outubro, isso. E era uma dor constante que não passava. E aí eu procurei uma oftalmologista e ela, sabiamente, né? Quando cheguei e falei para ela que ela foi fazer o exame, eu já não estava enxergando do olho direito. Meu olho direito, eu já não estava vendo. Já estava tudo embaçado, né? E eu já não estava enxergando. Ela na hora, ela não quis me dar nenhum diagnóstico disso. Então, ela me encaminhou sabiamente para uma neurologista. E aí, quando eu cheguei nessa neurologista, ela falou comigo que precisava de um exame, né? Que era a ressonância magnética. E para que ela pudesse me dar o diagnóstico, né? Mas, mesmo assim, ela não quis falar para mim o que poderia ser, porque dependia realmente de diagnóstico, né? E aí, daí começou a nossa saga. Nós conseguimos fazer uma ressonância. Eu me lembro que era perto de feriado, né, amor? Perto de novembro. Feriado de 2 de novembro, isso, né? E foi uma loucura para conseguir, porque era um feriado prolongado e aí a gente deu o que fazer para conseguir essa ressonância e tudo. Ela falou: olha, você vai, faz, não precisa nem me trazer o laudo, você traz só as imagens, eu quero ver só as imagens. E aí eu fui, fiz a ressonância e voltei. Voltei para ela. Com isso, já tinham se passado mais ou menos aí, gente, uns 20 dias, né? Uns 20 dias. Eu com essa dor e tudo, porque a dor persistia, não tinha remédio, eu tomava remédio, mas não passava. E aí, nesse meio tempo, quando eu voltei com o resultado do exame, sem o laudo, só com as imagens, ela já falou comigo assim, ó, você vai ficar aqui. A médica em Alfenas, ela falou assim, olha, eu vou te internar. E eu fui despretensiosamente, porque, né, não imaginava que ia acontecer isso. Eu falei, não, eu não posso ficar aqui. Eu tenho meus 2 filhos pequenininhos lá, como é que eu vou fazer para poder deixar as crianças lá? E ela falou, não. Eu falei, não posso tomar essa medicação lá, né? Ela falou, não, você tem que fazer essa medicação aqui. Que era uma pulsoterapia. Era uma medicação com corticoide, né, em alta dosagem que eu iria fazer. E eu teria que ficar internada 5 dias, porque você tem que ser monitorada, né? Para observar a pressão, né? Tudo. Eu tive que ficar. Isso, eu sei que de lá eu já saí do consultório dela e já fui direto para ser internada, né? E aí eu fiquei 5 dias fazendo pulsoterapia. E nesse meio tempo, a dor melhorou um pouco, né? A visão melhorou um pouco, mas eu ainda não estava enxergando. Mas nesse meio tempo, tinha uma pessoa muito especial comigo. Jesus todos os dias ia lá. Porque, como vocês sabem, né, os hospitais, eles têm ministros que levam a Eucaristia para os doentes, né? E todos os dias, aquela ministra ia lá, era a mesma ministra de todos os dias. E além das palavras lindas que ela falava para mim, eu recebia Jesus todos os dias. Então, era uma força a mais, né? Era a força a mais. E ali eu fiquei 5 dias, né? Internada, revezando. A Isidro Rocha ficava comigo, a Isabela também ficou comigo uns dias lá.
A Jane, minha irmã também, que mora em Alfenas, né? E tá bom, saí de lá, vim para casa, fui fazer alguns exames, que era visão, eu precisava fazer alguns exames, então fui no oftalmologista, e todos não estavam entendendo o que estava acontecendo. Quando eu voltei na minha médica, ela falou, olha, ela explicou que talvez poderia ter sido um surto de esclerose múltipla. E que, por enquanto, por ter sido um surto só, se não se confirmasse outra vez, podia ser que eu não teria esse surto mais. Né? Eu poderia ter tido só aquele surto, nunca mais ter mais nenhum surto e viver uma vida normal. E tá, ela falou, olha, se acontecer alguma coisa, algum problema, nesse meio tempo você volta e me procura. Ah, e aí passou, eu continuei tendo esse problema no olho, né? A minha visão ainda era bem sem enxergar nada mesmo do olho direito, mas com o tempo ela foi voltando, mas ela não tinha cor, né? Ela era preta e branca, vamos falar assim. Eu fechava o olho, eu não enxergava. E tá bom, com isso, logo, logo eu voltei já a trabalhar, tudo. Quando chegou no outro ano, isso foi em novembro de 2010. Quando foi em julho de 2011, eu fui fazer um congresso em São Paulo. Era uma feira de estética, né? Eu fui participar dessa feira e nós ficamos lá 3 ou 4 dias. Foi eu e a Isa. Eu e a Isa, nós fomos para lá, ficamos lá. E lá eu comecei a sentir uma certa dormência nessa região, de ombro, pescoço. Eu sentia que era uma coceira e comecei a ter muita dor na região da nuca e tudo. E aí ficamos lá e eu vim embora. Terminou esse congresso, nós viemos embora e com aquela dor que não passava, não passava. Cheguei aqui, procurei um médico. Quando eu cheguei, até foi o Dr. Jorge Fernando que me atendeu. Aí eu contei para ele, né, que já tinha acontecido, e ele falou assim: olha, eu vou te encaminhar para a sua médica de novo. Eu falei, nossa, é difícil conseguir consulta com ela, né? Então, olha aí. E aí ele falou: não, ele deu jeitinho, ligou para ela e logo ela me atendeu. Quando eu voltei, eu realmente estava tendo um outro surto a gente ainda não sabia se era ou não, né? Mas eu estava tendo o meu segundo surto. E aí ela me internou, foram mais 5 dias de fisioterapia. E aí se confirmou, né? Nesse segundo surto. Deu o quê? Deu 6 meses. Nesse segundo surto se confirmou, então, que eu tinha a esclerose múltipla. Bom, para quem não sabe, né? Para quem não sabe o que é a esclerose múltipla, é uma doença do sistema nervoso central, né? Que é o nosso próprio corpo atacando as células do nosso corpo, né? E ela escolhe algumas partes, por exemplo. O primeiro surto foi a neurite óptica, que foi o olho. E aí depois, com esse segundo surto, já começou a entrar a parte da sensibilidade. Eu comecei a perder a sensibilidade. E um pouco da, da coordenação motora, né? E assim, já comecei a ter um pouco de fraqueza nas pernas, tudo isso. Então, nesse meio tempo eu fiquei internada e aí ela realmente falou comigo, olha, se confirmou então, né, que você tem a esclerose múltipla. E aí ela falou comigo assim, então nós vamos fazer a conduta, né, alopática, que é um remédio que você vai ter que tomar, né, pelo jeito pelo resto da vida e tudo. Só que eu vou pedir para que você não vá, não procure sobre a doença. Ela falou isso para mim. Olha. A primeira coisa que eu fiz, né? Eu cheguei em casa e fui olhar o que era a tal da esclerose múltipla. Nossa Senhora, aí fiquei desorientada, né? E aí, nunca mais. Se esses surtos começarem a vir, né? Com menos espaço, eles causam muitas lesões, principalmente lesões motoras. Então, a gente corre o risco de ficar numa cadeira de rodas,
a gente corre o risco de não enxergar mais, a gente corre o risco de... Tem muitas que não falam, né? Hoje em dia nós temos aquela atriz... Que era Como é que é o nome dela, gente? Oi? ela era Que era Marinette, esqueci o nome dela. É, ela, ela tem, hoje em dia, ela tem, né, esclerose múltipla e ela tem dificuldade de falar e tudo. E aí eu fiquei desorientada, né? Falei, nossa, como é que vai ser feito? Como é que vai fazer? E aí chorava muito e achava realmente que eu ia ficar daquele jeito, né? Ficar numa cadeira de rodas e tudo. E aí, só que essa medicação é uma medicação muito cara e é o Estado que providencia para a gente. Na época, cada injeção se custava aí R$ 1.000. Eu ia ter que tomar uma a cada 2 dias, né? Então dariam aí mais ou menos umas 15 injeções, seriam R$ 15.000 há 10 anos atrás. Era muito dinheiro, nem que a gente vendesse tudo que tinha, a gente não ia conseguir pagar. E foi demorado esse processo de conseguir essa medicação. Foi muito demorado. Nesse meio tempo de conseguir essa medicação, eu continuei a tendo surtos. Então, cada surto que eu tinha, eu acordava, às vezes, dormia bem, no outro dia eu já acordava sentindo uma certa dormência na região das mãos, dos pés, dos braços. E se fizesse movimento brusco também, né? Movimentos bruscos, mas aí eram as câimbras, né? Logo, logo. Aí, nesse meio tempo, eu comecei a ter câimbras. Na realidade, eram contrações musculares. Né? Quando vinha aquelas contrações, a mão torcia mesmo, fechava, as pernas travava, eu não conseguia andar. Então, nesse meio tempo, foi só agravando. Enquanto essa medicação não vinha, foi só agravando. E tudo que a gente lia sempre falava: esclerose múltipla não tem cura em todos os lugares. Né? Depois, se vocês quiserem ver, sempre fala. É uma doença autoimune, né? E ela não tem cura. E, assim, a sensação da gente de descobrir que você tem uma doença e que não tem cura, né? Realmente te leva a pensar que você vai morrer. Né? Na época eu pensava assim, eu vou morrer e vou deixar meus 2 filhos, a Gabi e o Henrique. A Gabi tinha 8 anos na época, o Henrique tinha 7 anos, e cada vez que eu era internada, eles chegavam na porta lá do hospital e eles não podiam entrar, né? Às vezes subiam até na janela, né? Sondavam na janelinha e eu falava com eles assim. E aquilo foi se tornando difícil. Foram dias realmente muito, muito difíceis. E aí, nesse meio tempo, né, tem esse lado que foi muito ruim, mas tem um lado que foi muito bom também. Porque na época eu já participava dos grupos de orações, né, aqui da nossa comunidade, que era lá no Parque dos Pinheiros. Eu já era aldeeira, tinha feito aldeia em junho de 2010. Então, nesse meio tempo, ainda continuava, né, participando das aldeias. E aí, o padre também convidou a gente para ser ministro da Eucaristia. Na época, o padre Ronei chamou a gente para ser ministro, a gente foi ser ministro também. Isso tudo acontecendo, tudo junto. Eu descobrindo a minha doença, sendo ministra, e eu me lembro que a Selena, assim que eu fiquei doente, a Selena falou: não, você pode ficar tranquila, pode se recuperar. Quando você estiver legal, você volta pra gente, pra você continuar servindo, né? Então eu nunca deixei, assim. Eu falo que Deus, eu acho que ele me preparou para isso tudo, né? Ele aumentou a minha fé de uma tal forma que eu tenho certeza que se não fosse por isso, eu não conseguiria ter passado por tudo isso. Assim, e aí a gente conhece a generosidade, né, de várias pessoas, né? Pessoas que foram lá na porta da minha casa, uma amiga muito querida, que está aqui agora, que é a Neia.
né? E entrou na minha casa e me ajudou e olhou os meus filhos. Então, assim, a gente conhece a generosidade de muita gente, né? A família que sempre esteve unida. Te leva para Deus, te bota mais perto dele, né? E assim, e Deus falava comigo nesse meio tempo por todos os caminhos. Eu me lembro que eu assistia muito a missa de quarta-feira, que era do Padre Roger, na Canção Nova, e até hoje, né? Aquela missa linda que ele faz de quarta-feira. E ele falava comigo várias vezes. Várias vezes ele estava falando comigo, né? Na hora que ele ia dar a bênção do Santíssimo, ele falava, olha, você que está sentindo uma dor no olho, você que tem uma doença autoimune, Deus está te curando, Deus está aí com você, Deus nunca vai te abandonar. E aqui eu chorava, e eu pedi para Jesus, eu me ajoelhava em frente à televisão, né? Santíssimo ali exposto, e a gente estava junto ali, né? Naquele momento. E eu sempre pedia, Thalita, sempre pedia para Jesus. Falava, olha, me dá um caminho, me dá uma luz. Eu não quero passar por isso, assim. Eu tenho certeza que eu vou sair dessa, mas me ajuda que eu não sei aonde. Porque tudo que eu lia, tudo que eu via a respeito, não tinha solução. Era aquilo ali que eu ia fazer. Eu ia ficar tomando aquele remédio a minha vida inteira, né? E ele não é a cura, ele só parava um pouco aquela doença, né? Mas ele não ia me curar, não ia ter cura com aquela medicação. E eu sempre pedia para ele, nas listas de Nossa Senhora Auxiliadora, eu me entregava e pedia para ela, né, mãe, pede para o teu filho, né, que você pedindo ele vai atender, ele vai te ouvir e ele vai tomar uma precaução para isso, que eu não posso ficar desse jeito. E, e o tempo foi passando, e quando chegou finalzinho de 2011, a Isabela, minha irmã, falou assim: olha, vai ter vestibular para estética, vai ser a primeira turma lá de Varginha, vamos fazer? Falei, nossa, vamos, né? Será que eu dou conta de ir? Vamos fazer. Fizemos vestibular, e aí passamos, e aí, 2012, começamos a fazer a faculdade, eu e ela. E nesse meio tempo, eu tendo crises, né? E comecei a estudar. E eu sei que uma das últimas crises que eu tive foi em maio, assim, uma crise forte mesmo, foi em maio, mais ou menos 20 e poucos, 30 de maio, mais ou menos. E eu precisei ficar, acho que uns 15 dias sem ir na aula. E a minha coordenadora, né, queria saber o que estava acontecendo, por que eu não estava indo na aula. E as meninas na sala de aula, né, comentando que eu estava doente e tal. E quando eu voltei, ela quis falar comigo, né? Então a gente foi conversar. Foi mais um anjo na minha vida também. E aí eu contei para ela tudo que estava acontecendo, né, tal, que eu não estava conseguindo tomar, que eu não estava conseguindo receber a medicação. E ela, né, se dispôs, né, a gente consegue essa medicação para você em São Paulo, tudo, mas não tinha jeito, porque tem que ser dentro do próprio estado. Não tem como eu aqui de Minas pegar uma medicação em São Paulo, não tem jeito. E tá bom. E ela ficou muito, assim, motivada com aquela história. Ela é muito dinâmica. Tudo que se coisa ela tenta resolver, né? E eu sei que nesse meio tempo eu consegui tomar a medicação chegou. Eu me lembro direitinho que o Rocha Entrando na justiça. entramos na justiça, foi uma coisa de louco. E eu me lembro direitinho que nesse meio tempo deu certo. E eu lembro do Rocha entrando lá em casa com a caixinha, né, de injeções. E ele numa alegria, porque tinha conseguido.
Ele estava feliz porque tinha conseguido aquele remédio, né? E eu olhando para aquilo, para aquela caixinha, a imagem vem na minha mente direitinho. E eu olhei para aquela caixinha e chorei. Chorei, me deu uma angústia de pensar que eu teria que tomar aquele remédio para o resto da minha vida, né? Que seria aquilo seria para sempre, né? E aí eu chorei, mas eu chorei, mas naquela hora para mim mesmo, eu falei assim, eu não vou tomar para sempre esse remédio. Esse remédio vai ser agora uma 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 bengala para mim. Ele vai me ajudar, eu vou segurar nele agora, porque eu preciso dele agora, mas eu não vou tomar essa medicação pro resto da vida. Eu tenho fé em Deus que isso não vai acontecer. E aí começou a tomar, né? A sorte que eu não tinha nenhum efeito colateral com ele, mas ele ia judiando de mim, assim, aos pouquinhos, né? Eu tinha muito enjoo a partir da manhã, e aí ia indo. E aí, nesse meio tempo, voltando para a escola, um belo dia ela chega na sala de aula com um papelzinho, coloca na minha mesa, na minha carteira e fala para mim assim, olha, ali tinha o nome do médico, o endereço e o telefone e o Face dele, o Face não, é, era o Face, no Google, né, a página dele lá para mim poder entrar. E ela falou assim: olha, é uma amiga minha que conhece esse médico, ele é um pesquisador, ele é um professor doutor da Unifesp, ele é professor lá, muito conceituado, e já faz algum tempo, alguns anos que ele faz essa terapia, né? Eu queria muito que você entrasse, que você visse e que você, né, para ver se você anima, se você faz, tem dado muito, muito resultado. Aí falei, não, tá, pode deixar que eu vou entrar e vou ver. Mas aí eu peguei aquele papelzinho, ainda acho que eu ainda demorei alguns dias para poder ver o que era, né? Mas quando eu entrei, que eu comecei a ver pessoas que já estavam fazendo aquela terapia, que é a terapia com a vitamina D, né? Que hoje em dia a gente não fala que é uma vitamina mais. A gente chama ela de hormônio D. E aí eu comecei a ver aqueles depoimentos, né, de pessoas que já estavam numa cadeira de roda há 15, há 10 anos, conseguindo se levantar, né? Porque a esclerose, ela tira tua força. Por isso que as pessoas vão para a cadeira de roda, porque você não tem força mais, né? Você perde a força muscular, né? E aquelas pessoas já conseguiam andar, né, lógico, né, dentro de um certo limite, mas com melhoras assim significantes demais da conta. Eu fiquei louca, né? Falei, nossa, eu tenho que ir nesse médico, eu preciso ir nele, como é que eu vou fazer? E o telefone, a gente ligava, e o telefone chamava e não atendia, e eu fiquei desesperada. Aí liguei para minha tia, a tia Nica, e aí contei para ela, né? Falei, nossa, eu preciso. E ela é muito adepta dessas terapias, né? Ela é muito conhecedora disso e ela gosta e ela lê muito a respeito disso também. E inclusive até um médico dela que ela ia na época também fazia uso. E aí eu sei que ela falou, não pode deixar que eu vou pedir para a Elise ir para você lá, porque ela mora próximo. Esse médico ele era da Vila Mariana, e a Elisa morava perto de lá. E eu falei, então você pede para ela ir, ela vai e ela vai conseguir marcar para você lá. E assim foi feito. A Elise foi lá no consultório e conseguiu marcar. Eu sei que, tipo assim, foi quanto tempo que demorou pra gente. Pra gente começar a fazer o tratamento Não, lá. pra gente ir lá. Não foi rápido. Uns 6 meses, né? uns 4, não, acho que foi uns 2 meses que a gente marcou essa consulta e a gente conseguiu ir. Não foi uma coisa imediata, marca uma semana e vai na outra. Demorou uns 2 meses, eu acho, mais ou menos. E aí nós fomos, né? Fomos lá, aquela ansiedade, né? Aquela coisa ali no coração, mas nesse meio tempo eu ainda tomando as injeções, né? Continuando com o mesmo tratamento.
E chegamos lá no médico e ele explicou pra gente como é que seria esse tratamento, né? Gente, são gotinhas. Na época eu comecei com 60 gotas, né? Tomando 60 gotas de vitamina D, mas ele passa algumas vitaminas pra gente, para poder repor. Por quê? Hoje em dia, com essa correria da gente, a gente não toma sol, né? E a gente sabe que a vitamina D, ela é sintetizada, quer dizer, alguns alimentos a gente ainda consegue ter um pouquinho de vitamina D, como os peixes, né? Algumas folhas escuras, alguma coisa assim, mas ela é sintetizada pelo sol. E o horário que a gente tem que tomar esse sol é do meio-dia às 2 da tarde, sem filtro solar, né? O sol a gente tem que tomar nessa região superior do nosso corpo, todos os dias. Quem que vai ter o tempo de ficar 15 minutos, mais de 15 minutos no sol, tomando sol todos os dias? Ninguém. Então, essa deficiência de vitamina D, que a grande maioria tem, a minha vitamina D, na época, era 19. Uhum. Era 19. Sendo que tinha que estar, tipo assim, 80. A minha era 19. Ela era muito baixa, ela era insuficiente. E a gente sabe hoje que a vitamina D, ela regula, ela é um hormônio, ela regula mais de 200 funções no nosso organismo. Inclusive a parte imunológica. A parte imunológica, ela faz maravilhas para o nosso corpo todo, né? E aí eu comecei a fazer essa terapia, né? Só que aí ela tem algumas. Você quer falar alguma coisa? Não, mas nessa terapia, quando iniciou, né, a gente também tava meio receoso com só a terapia, né? É, Aí, assim, e a gente vai parar de tomar injeção, Uhum. sim. né? Aí o médico falou assim, pode parar. Eu falei assim, mas a gente não parou, Eu não Aham. né? parei. Não parou. Fazendo ficava voltou no outro ano, né? Então, e aí ele falou assim: ó, você pode parar, né? Na primeira consulta que nós fomos, ele falou: você pode parar de tomar. Aí eu não parei. Não parei porque aquele medo, né? Aquela coisa, e aí eu falei, não, eu vou continuar. Mas ele deixou muito aberto na época. Se você quiser continuar, você pode continuar. Se não, você pode parar, não tem problema nenhum. E eu sei que a gente, eu vim, e eu me lembro, e aí é o seguinte, quando a gente faz uso de alta dosagem de vitamina D, a única coisa que você tem que evitar são os derivados do leite. Por quê? Por causa do cálcio, né? Porque a vitamina D, ela abre as portas para o nosso corpo para a entrada de cálcio. Então, se você faz o uso de derivado de leites, esse cálcio entra muito forte e aí pode prejudicar os rins. Então, Ah, entendeu? Então, eu tive que eliminar mesmo o leite, o queijo, iogurte, tudo. Nada, nada, nada. O pão Amendoim, de queijo, amendoim. amendoim, o pão de queijo. Eu lembro que toda vez que eu chego lá e falo para mim assim, e o pão de queijo? Porque mineiro, né? Todo mundo gosta de pão de queijo, não tem jeito. Mas eu fiz pão de queijo, o pão de queijo, né, amor? então. Mas eu fiz pão de queijo sem queijo por muito tempo. Comia só. Era o biscoito, né? Não era pão de queijo, era biscoito. Ai, e aí, tá. E eu fui tomando, né? Tal. A gente, nas primeiras consultas, a gente precisava voltar a cada 6 meses lá. E já na primeira consulta, eu já tinha levado todas as minhas ressonâncias para ele ver, já tinha visto tudo. E ele falou: não vou te pedir ressonância agora, nós vamos começar a fazer daqui a um tempo que você vai fazer essa ressonância. E aí, depois da segunda consulta, ele me pediu, e aí a gente fez, e ainda continuava, né, do mesmo jeito e tudo. Então, foram 2 anos tomando a vitamina D e usando a injeção. Até que um dia, ele falou assim: olha, eu vou pedir para você fazer a ressonância novamente. Isso foi em 2014, mais ou menos, setembro de 2014. E aí eu fui fazer essa ressonância e eu me lembro que toda vez que eu fazia, quem já fez ressonância sabe como é que é, né? Sentada daquele aparelhão, aquele barulhão na sua cabeça e tudo.
E eu ficava 2 horas e meia dentro daquele aparelho, porque eu fazia ressonância do cérebro, da cervical e da lombar. Então, eram 2 horas e meia dentro daquele aparelho, porque eu fazia, depois eu tomava contraste e voltava a fazer outra vez. Então, eram 2 horas e meia fazendo ressonância. E aí, todas as vezes que eu entrava para fazer ressonância, eu sempre eu ia rezando. E enquanto eu estava ali, naquele coisinho, né, com aquele barulhinho, eu ia rezando e sempre não conseguia rezar um terço todo, porque acabava que você dispersava naquilo lá. Mas eu ia rezando. E nesse dia, em especial, que eu fui fazer essa ressonância, é, o médico tinha falado comigo que. Não foi isso, não. Nesse dia, ele tinha falado comigo que eu precisava começar a diminuir o interferon, porque ele não estava fazendo efeito nenhum mais. Então, sim, eu tinha que parar. Ele falou assim: olha, você vai ter que fazer uma opção, você vai ter que parar, né? E aí, eu fiz essa ressonância, e quando eu entrei para poder fazer essa ressonância, eu dormi dentro do aparelho, Thalita. Eu dormi. Eu acordei com a moça falando assim: olha, já acabou. Eu olhei para ela e falei: já acabou? Mas eu tinha pedido para Nossa Senhora, né? Essa vai junto comigo, não me deixa sozinha nem um minuto lá dentro daquele aparelho. E ela foi comigo. E eu dormi. Eu fiz a ressonância e vim embora. Quando eu cheguei aqui, lá na clínica, passou uma hora e meia mais ou menos, a moça me ligou. Patrícia, você tem condição de vir aqui amanhã para você repetir a ressonância? A senhora tô brincando comigo. Quase morri. Falei, quase morri. Falei, Jesus amado. Eu falei, mas o que aconteceu? Ela falou: eu não posso falar para você. O médico que fez seu laudo pediu que você voltasse para poder fazer de novo a ressonância. Falei, nossa, meu Deus, você tá piorando, né? Agora não tem jeito mais. E aí eu fui muito, muito nervosa. Fui repetir a ressonância outra vez. Fiz a ressonância outra vez. Só que eu acho que aí dessa vez eu não tomei contraste. Eu fiz só a ressonância normal. E quando eu saí, né, fiquei lá esperando, a moça falou: olha, você vai aguardar e aí depois nós vamos dar o laudo para você. Eu ainda fiquei esperando um tempo para poder pegar esse laudo para saber o que era. E quando eu peguei o laudo, aí acho que quando a gente foi buscar o laudo, né? Quando foi buscar o laudo, eu falei: mas por que eu tive que repetir? Aí a menina que me atendeu falou: olha, porque o médico mandou falar para você que como você já vinha fazendo, as lesões estavam ali. Essa última ressonância que você fez, as lesões tinham diminuído. Então ele queria ter certeza se era um erro dele de conseguir enxergar ou se as lesões tinham diminuído mesmo. Eu quase morri de gosto, né? Nossa, diminuiu as lesões, que coisa mais maravilhosa. E aí eu não sabia se eu chorava, se eu pulava de alegria. E aí, a partir disso, as ressonâncias que a gente fazia foram só diminuindo, né, as lesões, porque eu tinha 2 lesões na cervical. Cérebro também. No cérebro também, né, que dá uma... No cérebro a gente tem uma substância branquinha que ela vai aparecendo em quase todos os lugares, né, que faz essa ressonância. Então, ela foi começando a diminuir. E aí eu sei que depois de uns 4 anos fazendo já essa terapia, né, o meu médico, eu me lembro direitinho, a gente vai lá todo final de ano. Todo final de ano a gente vai lá. E aí um dia ele falou para mim assim, falou: olha, deixa eu te falar uma coisa. Ele era jovem, ele é jovem, né, um médico jovem ainda. Ele falou: olha, você pode se considerar curada, menina. Desse jeito para mim, você pode se considerar curada, menina. Porque as suas ressonâncias estão maravilhosas.
O seu tratamento deu muito resultado. E aí eu ainda continuo fazendo até hoje. Já são 7 anos. 7 anos de uso de vitamina D. Eu parei de tomar as injeções e toda a medicação que eu tinha que tomar, né? Eu tomava algumas medicações para esses espasmos, né? Eu tinha que tomar isso. Hoje eu não tomo nada, hoje eu faço só essa reposição de vitamina D. E já são 7 anos que eu faço. E assim, eu não tenho sequela nenhuma, graças a Deus. A única sequela que ficou foi da neurite, né? Que eu perdi um pouco da minha visão central. Até a Eline está aqui, fazia pilates com ela, né, Eline? Ia lá fazer pilates. Graças a Deus, não tenho nenhuma sequela com relação a isso. E posso te falar que às vezes eu até esqueço que eu tenho. Que eu tive. Que eu tive. Ai, Patrícia, que coisa mais linda. Deus é muito bom e Ele cuida da gente, né? Ele é. E fala para nós Ele é. a frase que você me passou, que a gente colocou para convidar o pessoal para vir. Ah, sim. Aquela frase, na realidade, ela foi o tema da minha aldeia. Ah, Coragem. Você sabia? Coragem, não tenhas medo, sou eu. Então, assim, em vários momentos, né, durante esse tempo todo que a gente participava dos encontros das aldeias, né, você sabe, tem um momento que Jesus fica muito pertinho da gente ali, né? E às vezes a gente tinha até aquele momento de ter ele muito próximo, de um abraço mesmo, né? E ele falava para mim claramente, coragem. E eu olhava para ele e ele falava, coragem, sou eu. Vai dar tudo certo. No fundo do meu coração, eu sempre soube que ia dar tudo certo e que Deus sempre age na vida da gente, né? Mas uma coisa que eu ainda falo muito, a gente sabe que é muito difícil. Pessoas passam por várias situações, né? Cada um tem a sua situação, o seu problema. Mas o que a gente nunca pode deixar, Thalita, assim, eu falo que é 50%. É 50% de Deus, né? E a gente pedir, a gente acreditar, a gente orar, mas é 50% da gente também, né? Eu fico pensando, se eu não tivesse dado, né, nenhuma confiança para aquele papelzinho que ela colocou naquela mesa, se eu não tivesse ido atrás, talvez hoje eu estaria tomando essa medicação ainda, talvez hoje poderia estar aí, né, numa cadeira de rodas, sim. Então, é 50% da gente também, né, de acreditar que a gente pode passar por várias coisas na vida da gente, sabe? Porque nada é para sempre. Tudo, né? Eu acho o lema desses meses aqui para a gente é isso, né? Nada é para sempre. Tudo passa na vida da gente, né? Então, eu acho que quando a gente acredita, quando a gente crê e quando a gente tem força de vontade de ir atrás, de correr atrás das coisas que a gente quer, Deus nunca abandona a gente. Porque às vezes a gente fica esperando, né, milagres assim estrondosos, né? Que vai descer um anjo de luz, que vai descer um raio sobre a gente e que ali, né, Deus vai... Não, é nas pequenas coisinhas. É nas pequenas coisas que ele vai mostrando para a gente. Então a gente tem que estar atento para ouvir isso que ele vem falando. Ele vem falando para a gente nas pessoas, nas mensagens, né? Talvez até numa música que você ouve, numa pregação que você ouve, ele está falando com a gente a respeito disso. Então a gente tem que estar atento a isso, muito atento. Ele nunca abandona a gente. Está sempre junto. Fez a primeira live de introdução, aliás, já está disponível também no YouTube, quem não conseguiu assistir, e falava sobre fé e o acreditar, né? E a gente falava justamente isso,
que Deus, ele se comunica com a gente, ele vem comunicando com a humanidade desde o Antigo Testamento, né? Desde os profetas e com o próprio Jesus, e hoje, dia a dia, com a... Então, ele não perde tempo, ele é muito criativo e ele se comunica de toda forma, de todos os jeitos possíveis e inimagináveis. Mas se a gente Sim, tem um coração desejoso e sensível para perceber os sinais de Deus, nem que esse anjo de luz descesse, a gente não consegue enxergar, porque a nossa cegueira espiritual não com permite, certeza. né? E quando você foi É. falando isso, da gente estar atento, olha, desde aquele papelzinho, eu vejo o cuidado de Deus em tudo na tua história, né? E tem aquela Sim, que conta assim que uma pessoa, não sei se você conhece, uma pessoa estava dentro da casa e começou uma enchente. E daí ela começa a rezar para Deus. Senhor, me manda, me salva, me salva. E aí Deus, aí vai um bombeiro, uma canoinha com uma pessoa lá. Vamos sair daqui, entra na canoinha. Ela fala: não, meu Deus vai me salvar. Ele vai me sim. salvar pelo pé. Aí chega uma polícia lá com alguma coisa e para tentar resgatá-la. Não, eu não saio da minha casa, porque Deus, eu tenho fé e ele vai me salvar. Aí vem um helicóptero mirabolante e vai, chama, pelo amor de Deus, sai da tua casa porque já tá enchendo a água da casa. E ela fala: não, não vou, meu Deus vai me salvar. E aí, enfim, ela morre. E aí, quando ela chega no céu, ela vai se ela falou: é, Senhor, eu confiei tanto que o Senhor ia lá me socorrer, me Eu auxiliar. pedi, né? E ele falou: como é que eu não fiz nada? Eu te mandei a pessoa na canoa, eu te mandei gás, eu te mandei o helicóptero, mas você não quis nada. Sim, Então é sim, justo isso, né? A é gente, isso. coração assim, atento mesmo ao Espírito Santo, que é tão gentil, que é tão generoso e que vai nos conduzindo, né? Pelos caminhos, Sim, através das pessoas, através de uma oração, através da Bíblia. São todos os meios que Deus se utiliza para comunicar com a gente. Então a gente só com precisa dar certeza. para Deus, né? Para Ele agir em nós e ter um coração cheio de fé. E assim, Thalita, é uma coisa que eu sempre falo também, é que a gente, depois que passa por uma situação dessa, a gente tem que ser diferente. A gente não pode ser a mesma pessoa. Você tem que sair diferente disso, de alguma maneira, né? Por exemplo, a Patrícia, que era há 10 anos atrás, ela não é a mesma Patrícia. A gente muda, a gente começa a dar valor a outras coisas. Você começa a falar mais não para as coisas que você não quer fazer e você tem que começar a dar prioridade para as coisas que você quer fazer, né? Antes eu era assim, as coisas vinham acontecendo e eu vinha, né, naquele... Porque, principalmente num caso desse de doença autoimune, a gente que está trazendo a própria doença para a gente. Porque a gente não se dá tempo, né? Na época eu tinha duas crianças pequenas, trabalhava muito, era uma correria a minha vida. Eu não tinha tempo para comer direito, eu não tinha tempo, dormia muito pouco, né? Então, assim, isso tudo faz com que a gente pare um pouco. Eu acho que Deus fala assim: opa, vamos dar uma paradinha, né? Agora está na hora de você parar e rever a sua vida. Então, quantas coisas, quantas prioridades a gente tem que rever na vida da gente a partir disso, né? Então, de repente, ele manda alguma coisinha pra gente. Ele manda, não, ele permite, né? Ele permite que venha alguma coisinha pra gente, para que a gente possa acordar, né? E falar: opa, vamos ser melhor. Porque eu acho que o que a gente leva disso aqui é isso, a gente ser melhor. A gente está ajudando as pessoas, a gente está contribuindo de alguma maneira, né, para que isso aconteça, né? Olha, você vê que com esse corona aí, quem poderia falar que esse vírusinho parou o mundo todo, né? E quanta coisa boa, tem as coisas ruins, lógico, mas quanta coisa boa aconteceu nesse meio tempo.
famílias que não se viam, porque um chegava cedo, saía de noite, né? Não almoçavam junto, não conversavam junto. Mães, falo isso por mim, mães que não conseguiam fazer um almoço para os seus filhos, um almoço para o seu marido, cuidar da sua casa, lavar sua roupa, ter esse cuidado, né? Porque a vida da gente é isso, é essa loucura, essa correria, e a gente esquece tanto desse essencial. É igual Marta e Maria, né? Ah, É igual Marta e Maria. eu sempre. É uma passagem que eu gosto muito, porque a gente é aquilo. Então a gente não pode nem ser muita Marta, mas também não pode ser muita Maria. A gente tem que ser o equilíbrio, o meio termo, né? A gente não pode ficar ali aos pés de Jesus, né? Senhor, Senhor, mas a gente também não pode ficar naquela correria, naquela vida, naquele fervor. Então a gente tem que ter esse equilíbrio sempre junto com a gente, né? Ai, Patrícia, é muito lindo. Eu falo assim, só Deus e vocês quatro aí sabem, né? E lógico, a família, os amigos, a dor, porque é muito sofrido. E todas as vezes que a gente recebe assim esses diagnósticos que vão contra, né? Tudo que a gente humanamente, que eu te conheço e sei o tanto que você é ativa, né? Animada, disposta. Então, uma coisa dessa é acabar com o chão da gente. Com Mas certeza. falo que para a gente renascer é preciso morrer para algumas coisas, né? Então, às vezes não precisa se, sabe, abrir para que dessa situação de dor a gente saia uma pessoa nova. E é isso que você disse. E eu acho que esse é o olhar também que a gente tem que ter em meio às dificuldades, né? Mesmo na dor. É a fé em Deus de que o melhor irá acontecer, de que Deus está cuidando da gente, né? E depois que tudo passa, e depois não, acho que sempre tem aquela passagem que a gente ama aqui em casa, que é tudo concorre para o bem dos que temem ao Senhor. Tudo é tudo, não é só. Não são os momentos de conquista, né? Mas tudo são momentos de dor, porque isso também nos transforma. E a gente vem falando muito isso aqui no canal, e a gente reza muito sobre isso aqui em casa agora também, sobre o corpo, né? Essa paralisação no mundo. Deus quer tirar coisas boas do nosso coração. E se a gente aproveitar bem e não deixar a água escorrer no vão das nossas mãos, né? De desperdiçar essa oportunidade que às vezes vai ser única na nossa história, né? Para a gente aproveitar e olhar para aquilo que é essencial, nós também sairemos pessoas melhores, com o coração muito mais equilibrado e voltado para as coisas do alto. Com certeza, com certeza. Ai, amores, quero agradecer vocês de coração, louvar Deus por vocês, pela sua vida, meu amor, por tudo que Deus fez, faz e continuará fazendo, né? Agradecer por inteligência que Deus nos deu, né? Por ele ter conseguido um tratamento, olha só, natural, né? Alternativo. Agradecer pelo custo baixo, né? É um custo baixíssimo isso e que dá tanto resultado. E eu fico vendo assim, muita gente pergunta para mim, né? Eu já recebi, né? Você mesmo já me mandou, né? No nome do médico e tudo, né? E eu fico vendo, eu falo, gente, as pessoas precisam confiar, né? É uma questão de confiança, não é? Não tem isso de só porque é caro, tem que ser caro, não. É uma coisa barata e é uma coisa que o resultado é maravilhoso. E assim, vocês que estão aqui, né, na live, procurem saber a respeito, né? Entrem, façam lá a sua pesquisa. Olha eu aqui fazendo propaganda. Mas é verdade, porque não é só para a esclerose múltipla, ela serve para um tanto de coisa. Ela serve para lúpus, ela serve para reumatismo reumatoide, que é uma dor muito, muito terrível, né? O pessoal sente muita dor. Então, são N coisas, e que às vezes a gente precisa pesquisar, né? Então, eu falo assim que eu acho que Deus me usa muito
Tá, vai cair em 3 segundos, eu volto de novo para você terminar. Tá. Pera aí, agora. Tá 2, bom. caiu. Fazer a live simultânea. Caiu. Segundo round, estamos. As crianças estão aqui assim, ó. Finaliza, mãe. Você fala muito. Tá ótimo. Todo dia demora, viu, Paty? Todo dia vai. É. A Gabi aparece lá. Ah. Ah. Mas então, é isso. É isso que eu queria deixar. Espero que, né, vocês tenham sido tocados, né, pelo meu testemunho. E falar que continua, né? Essa batalha, né? Essa luta continua sempre, todos os dias. E a gente tem que se reinventar, a gente tem que ser feliz, a gente tem que dar valor àquilo que a gente tem que dar valor à nossa família, e sem pensar em grandes coisas, porque Deus quer isso da gente, né? E, Paty, vinha muito forte no meu coração enquanto você ia falando, né? A tua alegria. E a alegria veio do Senhor, né? Então, assim, poder ter esse coração feliz, alegre, mesmo em meio às dificuldades. Então, é muito bonito a gente ter essa felicidade, essa alegria que vem de Deus. Tem muita gente pedindo o nome do médico, Paty. Ah, sim, vou falar. Ai, ele fala e me manda depois que eu deixo, quando eu for fazer um post de vocês, eu deixo também depois. Sim, sim. Ele chama Dr. Cícero Gali Viana. No Facebook é só vocês colocarem no Face não, no Google, a hora que vocês digitam lá Cícero Gali Viana, já vem o nome dele. Agora no Instagram ele tem uma página que chama Protocolo Coimbra no Instagram. Também tem lá bastante coisa, bastante testemunho. Depois eu passo para você e aí você coloca. Tá, então, gente, ó, Tá? Agora, mas de qualquer forma eu vou deixar daqui a pouquinho Sim. o nome dele direitinho, para pesquisar. E aproveitar, né, Paty? Aí todo mundo já faz uma avaliação depois do corona, como que tá a vitamina D. Com certeza, com certeza. Vitamina D, gente. Vitamina D é vida. Eu que o diga. Vem aqui. Olha, tadinho, que ficou aqui o tempo inteiro em pé com o Matheus, com o Lucas. Ai, meu Deus do céu! Oi, lindo! Tudo bem? Noite, Tinoa, tá bravo! Tá bravo? Tá bravo o Picão. Fala pra ele que eu adoro ver ele falando, adoro ver ele cantando, adoro ver ele rezando. Reza com a mamãe, com o papai e com o Matheus? Não. Ai, tá bravo, tia. Eu acho que ele tá precisando de beijo de costas. Com certeza. Tá carente. Ele tá carente. Mas muito obrigado por vocês terem aceitado o nosso convite, ter vindo aqui. Tenho certeza que o testemunho tocou muitas pessoas aqui. E vai ficar eternizado no YouTube. Isso. Então, quem não assistiu agora, pode assistir de novo. Mas a gente agradece do fundo do coração a de vocês. E que Deus continue abençoando e iluminando a família de vocês. Eu vou cantar a música. Aqui, eles estão pedindo aqui, tem uma pessoa pedindo pra gente cantar um pedacinho da música. Qual será que pode, rapidinho? Pode. Vai, Paty. Tem 1 hora agora para cantar. Não, eles me matam aqui. Um pedacinho da música, ó. Então vamos lá. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. Eu teu Senhor, quem diz, quero guiar os passos teus, vem, entrega-te então, farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansada eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços teus
descansarás. Forças te darei, forças te darei. Ai, que linda! Essa força de Deus, né? Essa força de Jesus. Essa força de Deus. Que lindo! Muito obrigada. Que Deus abençoe. Nós queremos pedir para todos que estiveram aqui hoje, gente, que possa rezar uma Ave Maria em louvor e agradecimento a Deus pela Patrícia, pela dela. Então, quem estiver hoje aqui com a gente ou assistir depois, que possa rezar uma Ave Maria por eles em louvor. E a gente Amém. está disponível, então, no YouTube amanhã, e eu te passo amanhã, Paty, o link, assim você já pode encaminhar também para os amigos e para quem não consegue. Sim, Tá bom? tá ótimo. Tá ótimo. Deus, um beijo. Beijo! Um beijo. Fica com Deus. Obrigada. Obrigada a você. Gente, olha que coisa mais linda. E ainda encerrar com uma música maravilhosa, com essa voz linda e doce. Essa voz linda e doce. Nós estamos aqui com nosso coração muito agradecidos a Deus por mais essa live, por mais esse testemunho, né? Do quão grandioso Deus é, do quão maravilhoso Ele é e como Ele cuida de nós. Nós estamos felizes de termos vocês aqui com a gente também. E amanhã tem mais. Amanhã tem um testemunho lindo de uma família também muito querida, muito amada, da Tamara, do Gerson. E eles estarão aqui contando também um milagre deles, uma história muito linda, uma história de muita união na comunidade. É muito bonito como Deus se manifesta, né? E como realmente, como a Patrícia falou, a gente enxerga, a Marcela também comentou isso, a solidariedade, né, das pessoas, de nós como irmãos. Como é bom sermos família em Cristo. Então a gente fica aqui muito felizes, agradecidos e esperamos vocês amanhã às 8 horas da noite, tá bom? Quem não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. E quem puder, curta, compartilhe, encaminhe para os amigos. Vamos fazer nossa família ficar cada vez maior. Hoje a gente fez algumas postagens bonitas. Dá uma olhadinha lá sobre a reflexão do Evangelho do dia de hoje. E também contando para vocês, né? Que o Espírito Santo já havia anunciado aqui para o nosso coração que São José e Nossa Senhora Grávida está cuidando com uma atenção muito especial ao nosso projeto, tá bom? Então, um beijo grande. Um beijo, fiquem com Deus. Boa noite e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.